Olá, eu sou a Raquel, integrante do projeto de extensão Corciente da Faculdade de Medicina de Itajubá. E para a nossa entrevista de hoje, nós trouxemos uma participante muito especial, que é a nossa querida Bianca Camargo, sobrevivente do câncer de mama, que vai nos relatar um pouquinho de como foi essa experiência, desde o diagnóstico até os dias atuais. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês contando um pouquinho, compartilhando um pouquinho da minha história. Meu nome é Bianca Camargo, eu tenho 37 anos, fui diagnosticada com câncer de mama aos 36 anos, eu sou enfermeira, sou também corredora, sou mamãe do Lorenzo, esposa do Leandro e sou uma sobrevivente do câncer de mama. Olá, Bianca, é um prazer tê-la conosco. E a nossa primeira pergunta é: como foi o momento do diagnóstico? Eu tive o diagnóstico do câncer a partir de um nódulo que eu senti no meu seio direito. Eu estava no banho e eu senti um nódulo. Quando eu estava tomando banho, passei a mão e senti um nódulo no carocinho, no peito. Eu fui em busca de ajuda para poder fazer os exames, né, ver o que era aquilo. Apesar de que, quando eu senti esse nódulo, eu pensei que não fosse nada, porque foi passando toda aquela listinha de fatores para se ter câncer de mama, e eu não consegui me enquadrar em nenhum. Não tenho histórico familiar, eu me exercito diariamente, na época eu levantava às 5h, 5h30 para fazer atividade física antes de ir para o trabalho, cuido da alimentação, não uso bebida alcoólica, não fumo, amamentei, tenho menos de 40 anos, né, que é o indicado pela mastologia, pela Sociedade de Mastologia, fazer a mamografia a partir dos 40 e pelo Ministério de Saúde 50, né, então eu realmente achei que não pudesse ser, mas mesmo assim eu fui para fazer os exames, fiz a ultrassom de mamas, foi encaminhado para biópsia, eu já fiquei preocupada um pouco, achando que poderia ser ou realmente algo mais grave. E aí eu fui fazer a biópsia de mama, que foi quando então veio o diagnóstico de carcinoma mamário invasivo. O que passou pela sua cabeça nesse momento, no momento do diagnóstico da doença? Quando eu tive o diagnóstico, foi o momento que eu tive mais medo, foi o momento mais difícil da minha vida, não só do tratamento, da minha vida, foi a questão do diagnóstico, foi quando eu tive. Porque eu sou mãe, eu tenho filho, meu filho na época tinha 7 anos, e eu pensava que eu queria estar com ele, passar por todos os momentos que ele ainda teria que passar com ele, estar ali presente para quando ele precisasse, para guiá-lo no caminho certo. Então, como mãe, não tem, acho que nenhuma mãe pensaria diferente. Eu acho que o medo que a gente mais tem é de deixar um filho, ainda mais um filho jovem. Então, o momento do diagnóstico foi o momento mais difícil, foi essa questão de pensar no meu filho, porque eu queria queria viver mais tempo, quero viver mais tempo com ele, por ele ser muito novo e também contar sobre o diagnóstico para ele e para minha mãe também. Esses momentos foram bem difíceis. E quando eu tive o diagnóstico de câncer de mama, o choque de finitude é muito grande, né? A gente tem esse choque de finitude muito grande por não saber como será o amanhã, por não saber como será o tratamento. Na verdade, a gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã, a gente não sabe se o dia de amanhã a gente vai estar aqui. Mas quando você tem um diagnóstico de uma doença grave, esse choque de finitude, ele vem muito mais forte. E você começa a repensar
toda a sua vida e ressignificar tudo que você sentia. Não tem como você sair a mesma pessoa de tudo isso. Eu tive medo, sim, durante o diagnóstico, durante o tratamento também, mas eu não deixei, nunca deixei que esse medo me paralisasse. Apesar do medo, eu continuei, né? Medo a gente sempre vai ter. O que eu não deixei é que ele me paralisasse. Como foi o tratamento? Eu fiz 2 cirurgias, uma quadrantectomia, depois eu tive que voltar para fazer a retirada dos linfonodos da axila. Fiz 16 sessões de quimioterapia, 20 sessões de radioterapia. Hoje estou na fase de bloqueio hormonal total. Então eu adiantei a minha menopausa, né? Que era para acontecer bem mais tarde. Adiantei com o bloqueio hormonal. Mas é o que me mantém viva, né? Durante o tratamento, antes do tratamento, eu já levava uma vida regrada. Fazia atividade física, cuidava da alimentação, até porque eu estava treinando por uma prova de corrida, eu sou corredora também, eu estava treinando por uma prova de corrida que ia acontecer, a prova de corrida que é considerada a mais difícil do Brasil, que é a corrida do Rio do Rastro. Então, a gente sobe 25 quilômetros subindo a Rio do Rastro e vem o diagnóstico bem próximo, né, a corrida. Então, eu fiz a minha primeira cirurgia, 45 dias depois que eu fiz a cirurgia, eu consegui ainda realizar a prova. Fiz os 25 quilômetros subindo. Foi muito emocionante, muito incrível subir com amigos. Minha família estava toda me esperando na linha de chegada, meu esposo, minha mãe, meu filho, quando me viu, pegou minha mão e a gente cruzou juntos a linha de chegada. E eu, naquele momento, eu pensei assim que eu vou passar por todo o tratamento que eu teria que passar. Com a minha família e com toda a positividade e leveza que eu consegui. Fiz a prova, consegui concluir. 3 dias depois da prova, eu estava na mesa de cirurgia novamente, fazendo a segunda cirurgia para retirada dos linfonodos, né, da axila. Me recuperei e logo comecei a quimioterapia. Durante a quimioterapia, eu não parei de me exercitar, continuei cuidando da alimentação. Claro que tinha dias que eu não conseguia me exercitar como eu gostaria, então eu respeitava meu corpo, mas eu não ficava só na cama. Eu saía, caminhava nem que fosse dentro de casa, mas não ficava o dia inteiro na cama. Quando eu via que eu estava um pouco melhor, uns 2 dias depois, geralmente da quimio, eu saía e continuava minhas atividades físicas até a próxima sessão. Cuidando da alimentação também. E foi assim que eu consegui passar pelo meu tratamento. Acredito muito que diminuiu muito a questão dos efeitos colaterais da quimioterapia por eu estar me exercitando e cuidando da alimentação, me hidratando diariamente, tomava os 2 litros de água por dia. Então, nesse momento, eu parei de trabalhar para poder conseguir cuidar realmente da minha saúde durante o tratamento. Durante o tratamento, realmente não é um momento fácil, né? Porque a quimioterapia, ela modifica, né? Modifica muito organismo e realmente ela dá uma parada ali na vida, né? Mas é preciso para que você tenha maiores chances de cura do câncer. E é nisso que eu pensava muito. Deus me deu muita estrutura para passar por todo o meu tratamento desde do diagnóstico. Quando veio o diagnóstico, eu sabia que teria que passar por um tratamento. Então, eu só pedi a Deus que me desse estrutura para estar passando por esse tratamento com o máximo de leveza. E Ele me deu estrutura através das pessoas que estiveram comigo, através da minha família, do meu esposo. Meu esposo, ele foi comigo em todas as sessões de quimioterapia. Ele foi comigo em todas as consultas. E eu encho a boca para falar disso, porque os estudos demonstram que 70%
das mulheres que são diagnosticadas com câncer, elas são abandonadas pelos seus companheiros, e eu tive uma realidade totalmente diferente, né? E sou muito grata a ele, muito grata a Deus por ter me proporcionado todas essas pessoas que estiveram comigo ao meu lado durante o meu tratamento, né? A estrutura que eu pedi a ele, ele me deu através das pessoas e através das pessoas que eu conheci também durante o tratamento, através de todas as pessoas do hospital onde eu fiz o meu tratamento. As pessoas, eu sou enfermeira, né? Então, mas eu nunca tinha tido contato com o pessoal da oncologia. E eu vi que eles são verdadeiros anjos na terra. Realmente, o pessoal que trabalha na área da oncologia são profissionais diferenciados. E quando eu entrei no setor oncológico, quando eu fui para fazer a quimioterapia, eu encontrei algo totalmente diferente daquilo que eu imaginava que eu ia encontrar. E isso aconteceu pelos profissionais diferenciados que lá estavam. De que forma a doença repercutiu em sua vida? Bem, o diagnóstico, ele repercutiu de forma avassaladora, né, na minha vida. Quando eu tive, ele mudou totalmente. Como eu falei, eu ressignifiquei totalmente a minha vida, meus valores, totalmente. Não tem como você sair a mesma pessoa depois que você tem um diagnóstico de uma doença grave e depois que você passa pelo tratamento dessa doença. Você começa a ver o que realmente importa, a dar valor ao que realmente tem valor. Porque muitas vezes na nossa vida a gente reclama demais, né? Isso é normal do ser humano reclamar por tudo. E isso não faz mais parte da minha vida. Eu prefiro 1000 vezes, né, estar num dia de trabalho do que sentada 4 horas numa sala de quimioterapia. Então, eu sou muito grata por tudo no meu trabalho. A casa tá arrumada, mas daqui a pouco ela já tá bagunçada, porque eu tenho uma criança em casa e eu não reclamo. Eu dou graças a Deus que ela tá bagunçada, porque meu filho é saudável, porque eu tenho a oportunidade de estar com ele, né, nesse momento. Eu me emociono muito, porque isso é o que realmente faz total diferença na nossa vida. E não as pequenas coisas que às vezes a gente dá tanto valor e elas não têm valor, né? A gente às vezes fica esperando que algo grandioso aconteça na nossa vida, lá no futuro, sendo que a felicidade está aqui, está no momento presente, que às vezes a gente não consegue enxergar, não consegue viver. Sendo que a gente não tem certeza do amanhã, a gente não sabe como é que vai ser o nosso dia amanhã, a gente não sabe nem se você vai estar viva amanhã. Então, o que realmente importa é o nosso momento presente e as pessoas que você ama. E isso vem muito forte quando você tem o diagnóstico de uma doença que pode tirar a sua vida. Você estar com as pessoas que você ama. Como você se sente atualmente em relação a isso? Eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem por tudo que eu passei. Eu me sinto realizada, né? Eu tenho um propósito. Então, quando a gente tem um propósito, eu acho que tudo faz sentido na nossa vida. Muitas pessoas vivem infelizes, sem saber o que fazer, mas é porque não tem um propósito definido na sua vida. Quando você tem um propósito, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Você não fica mais esperando para que algo grandioso aconteça. Eu passei por um tratamento de câncer, tive diagnóstico, escolhi passar com o máximo de leveza que eu pudesse passar por esse tratamento. Quando eu fiquei carequinha, eu fiquei sabendo que ia ter realmente que ficar carequinha, eu pensei que ia ser complicado, mas para mim foi um momento muito leve, foi muito tranquilo. A gente deu muitas risadas, porque eu fiz em casa mesmo, raspei a cabeça em casa mesmo. Foi com meu marido e meu filho, eles cortaram, então foi um momento muito leve. E foi assim que eu decidi passar por esse momento.
com maior leveza que eu conseguisse passar, né? E a minha família fez isso ficar possível, o tratamento ele ficar mais leve. E eu assumi minha carequinha, não foi um problema nenhum, né, pra mim ficar careca. Eu pensei que eu ia sentir mais. Eu acabei até fazendo uma peruca quando eu cortei o cabelo mais curtinho pra acostumar, porque eu sempre tive o cabelo comprido. Porque eu não sabia como que eu ia reagir depois. Mas eu acabei nem usando a peruca, né? Ficou lá, eu assumi a careca mesmo. Não me incomodei com isso. Eu decidi não me incomodar com isso, né? Porque a gente sai na rua, realmente tem aquele choque, né? Quando as pessoas veem uma pessoa jovem, uma mulher jovem, né, com aquele semblante de que tá passando por um tratamento. Eu resolvi não me incomodar com isso. As pessoas realmente sentem dó, isso é normal. Eu aceitei isso, então que ela sinta e que isso sirva para ela ressignificar também a vida dela. Que quando ela veja essa mulher jovem que está passando por um tratamento de câncer de mama, que ela repense, né, seus valores, que ela consiga ter esse sentimento nela ou nele de o que eu tô fazendo com a minha vida, né? Será que eu tô vivendo de acordo com o que eu gostaria ou será que eu tô apenas existindo? Então, eu resolvi realmente passar por isso e não me incomodar, realmente não me incomodei, e até tinha ouvido seletivo nessa época com isso. Foi bem tranquilo pra mim essa questão, né? Me desapeguei totalmente disso, e porque eu vi que o que realmente importa é as pessoas que a gente ama, é a gente estar viva, né? E procurar fazer aquilo que te traz felicidade, ter um propósito. Eu passei pelo tratamento com muita fé, né? Sempre tive muita fé. E nos momentos mais difíceis, que era somente entre eu e Deus, eu sabia que Ele estaria ali, eu sabia que Ele estava ali, me acolhendo e que iria passar. E foi o que aconteceu. E passou. Aconteceram também coisas boas durante o meu tratamento. Eu fui convidada para fazer parte da escrita de um livro, né, como coautora. Então, vai ser lançado nas próximas duas semanas agora, o livro Histórias que Curam, da editora Masalti, onde é um livro de lançamento nacional, onde são 17 histórias de pessoas que passaram pelo câncer, não somente o câncer de mama, na sua maioria câncer de mama, mas não tem somente pessoas que passaram pelo câncer de mama. Tem outros tipos de câncer com histórias maravilhosas que realmente ressignifica a vida. Então, esse livro é para pessoas que têm diagnóstico, para encarar, né, o tratamento e o diagnóstico, e para pessoas também que também não têm um diagnóstico. Mas eu tenho certeza que ao ler esse livro vai sair outra pessoa dessa leitura. São 17 histórias reais, fantásticas, que às vezes eu paro e penso como a gente conseguiu passar por tudo isso. Hoje eu olho para o meu tratamento e penso como eu consegui passar por tudo aquilo que eu passei dessa maneira. E eu vejo que tem muito de Deus em toda a minha história, em todo o meu tratamento. Ele me deu forças para suportar tudo que eu passei até aqui. Qual o seu pensamento sobre a doença hoje em dia? O câncer de mama, antigamente o câncer de mama era uma sentença de morte, né? Porque não se tinha muito o que fazer quando uma mulher tinha diagnóstico do câncer de mama. Até bem pouco tempo atrás, na verdade, né? Não só mulher, né? Tem homem também pode ter câncer de mama. 1% de todos os casos que é diagnosticado de câncer de mama, 1% são homens, né? Mas, enfim, antigamente a mulher tinha o diagnóstico, a pessoa tinha o diagnóstico de câncer de mama e era uma sentença de morte.
E hoje em dia, graças a Deus, a medicina está muito avançada e o câncer de mama é o que tem mais e melhores tratamentos. Então, sim, quando a gente tem o diagnóstico, tem o medo, mas tem tratamento. Tem tratamento, está muito evoluído. E a gente está lidando com o maior número de sobreviventes do câncer da história, né? Até a sociedade ainda não sabe muito bem como lidar com essas pessoas ainda, né? Com as pessoas que são sobreviventes do câncer. Isso é uma coisa nova, porque antigamente não tinha muito essa de sobreviver ao câncer, né? E hoje não. Hoje a gente tem pessoas que vivem, que estão aí há 10, 15 anos que tiveram câncer e estão super bem. Então a mensagem que eu deixo é que medo você vai ter, a gente sempre vai ter medo, sim, mas que o medo ele não seja maior que a sua vontade de viver, né? Que você procure um diagnóstico precoce, porque o diagnóstico ele só vai mostrar algo que já estava ali. Ele não vai colocar nada novo, é algo que já estava ali em você, só que você precisa desse diagnóstico para você ter o tratamento e com isso ter maiores chances de cura. Então, tem medo, sim, a gente tem medo durante o diagnóstico, vai ter medo durante o tratamento, isso não tem como fugir disso, mas que você tenha sempre essa vontade de viver, que isso sempre te mova, que você se apegue nisso e com isso você encare o seu tratamento e saiba que você não está sozinho. Tem muitas pessoas que já passaram por isso, que podem te ajudar, que estão passando por isso e que ainda vai passar por isso. Então, que essa vontade de viver seja sempre maior que o medo do diagnóstico.